Pessoal, vamos falar sobre balanceamento de reações. É uma etapa fundamental para a gente começar a falar a respeito de estequiometria. Tá? Uma operação básica na química, vocês vão usar ao longo de toda a química. Balancear tem a ver com igualar, com equilibrar, tem a ver com tudo isso. Tá? Se você se lembrar lá da lei de Lavoisier, ele dizia que numa reação a massa não pode ser perdida. Ou seja, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Se você faz uma reação com 100 gramas de reagente, você espera que tenha 100 gramas de produto. Isso é se o rendimento for 100%. Tem algumas considerações, mas o que eu quero dizer é que você não vai perder e nem vai criar uma massa do nada. Tá? É essa consideração. E é aquela famosa frase do Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso daí. Tá? Se você já sabe balancear, até pode pular esse vídeo. Porque na primeira parte eu vou dar uma demonstração assim, meio dando volta. É para você entender o conceito de balanceamento. Se você tem muita dificuldade, nem sabe o que é balancear, você assiste. Tá? Se você já manja, já dá conta de balancear umas reações mais ou menos difíceis, pode pular numa boa, tá certo? Então, ó, eu tenho um exemplo de uma reação aqui, em que o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio, formando amônia. Então, ó, vamos ter alguns conceitos importantes, né? Como eu disse, é basicão esse vídeo. À esquerda da seta, a gente tem reagentes. São substâncias que estão originando aquela reação. É a matéria-prima da reação, à esquerda da seta. Repare que eu falei, esse maisinho eu falei, reage com, porque é um mais que está à esquerda. Tá? Então, é um produto, aliás, é um reagente reagindo com o outro. Tá? O reagente reage, então fica meio redundante, mas fazer o quê? Formando, a setinha eu leio, formando, produzindo, porque ela é o que separa reagente de produto, tá certo? Eu acabei comentando os estados físicos aqui. Bom, então, o que a gente precisa acertar? As quantidades. Se as massas são constantes, eu dei o exemplo lá, 100 gramas de reagente tem que ter 100 gramas de produtos. Quando eu olho isso no nível microscópico, eu preciso que a quantidade de átomos seja constante. Então, aí vem uma observação muito importante. Em uma reação química, você não cria nem destrói átomos. Eles continuam ali, nas mesmas quantidades. O que vai acontecer é que eles vão se reorganizar. Eles vão fazer um rearranjo. Então, as moléculas que existiam antes, são os reagentes, vão dar origem a outras moléculas. Uma molécula é uma combinação de átomos, né? Então, os átomos vão se recombinar, mas nunca ser criado, nunca ser destruído. Eles vão se recombinar para formar novas substâncias. O balanceamento nada mais é do que você acertar as quantidades. É você garantir que nós tenhamos ali a mesma quantidade de átomos de determinado elemento químico à esquerda da seta, ou seja, no lado dos reagentes, e à direita, ou seja, no lado dos produtos. Balancear isso, é trabalhar com números, quantidades de átomos, tá, de respectivo elemento químico. Vamos ver então. À esquerda da seta eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Aqui, 2, porque aqui não tem nitrogênio. À direita da seta eu tenho apenas 1 átomo de nitrogênio. Lembrando que esse 3 se refere exclusivamente ao hidrogênio. Na frente do nitrogênio não tem nada escrito. Quando não tem nada, porque tem o número 1. Beleza? Então, 2 à esquerda, 1 à direita, temos um problema. Temos quantidades diferentes. O que você não pode fazer em hipótese alguma? Mexer na fórmula. Você não pode arbitrariamente modificar uma fórmula só para satisfazer sua necessidade de acertar as quantidades. Seria muito cômodo se eu colocasse um 2zinho aqui na frente do nitrogênio e resolveria esse problema. Mas você não pode fazer isso. A fórmula é definida, a fórmula tem aquela característica, acabou. O que você vai fazer é mexer nas quantidades. Eu posso ter 2, 3, 4 dessas moléculas. Isso sim é o balanceamento, tá? Reparem, já deve ter visto, né, que eu coloquei aqui umas bolinhas aqui embaixo. Cada bolinha é um átomo. Como legenda aqui, ó, a bola maior e na cor azul é o nitrogênio.
A menor, na cor preta, é o hidrogênio, tá? Então N2 tem essa cara, essa fórmula. H2, essa fórmula. NH3 está aqui, ó, 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio, tá certo? Qual que é o primeiro problema que a gente identificou? Que eu tenho 2 de nitrogênio à esquerda e 2 à direita. Então, como eu resolvo esse problema? Ao colocar aqui esse 2 está na frente da amônia, do NH3. Eu tenho um espaço limitado aqui, ficou meio longe, mas ele está bem na frente, tá? Esse 2 me diz o seguinte, que nós vamos ter 2 vezes essa fórmula, 2 vezes a fórmula da amônia. Então, copiando embaixo ela 2 vezes, só estou copiando a de cima ali. O que acontece com 2 fórmulas? 2 bolinhas azuis, ou seja, 2 átomos de nitrogênio. Reparem, gente, que cada fórmula só tem um átomo de nitrogênio, mas com 2 fórmulas eu chego na quantidade desejada, tá? Então 2, tudo certo, ou seja, com 2 moléculas de amônia eu resolvo o problema de um dos elementos químicos. Mas agora me faltou resolver do hidrogênio, porque à direita da seta, o hidrogênio aqui, ó, em preto, são 6 bolinhas, pode contar. 3, 6. Óbvio que você não vai ficar fazendo esse desenho sempre. Vou fazer só uma vez, só para você entender o conceito, tá? Depois eu não faço mais. Por isso que eu tô dando volta pra caramba. Você poderia olhar só pela linha ali da equação química. Você tem o coeficiente estequiométrico, já falo mais desse número, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Tá? Então por isso que eu tenho 6 átomos de hidrogênio à direita, no lado dos produtos. Portanto, também preciso ter 6 à esquerda. Então você já com certeza sacou qual é o número que eu preciso colocar aqui. Ou seja, qual é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio. 3. Por que 3? Porque 3 vezes 2 é 6. Então ficaria assim, 3 moléculas de H2. Aqui eu só tenho uma, vou fazer 3. 2, 3. Pode contar agora, você vai ver, a menos que eu tenha errado, né? Mas aqui o objetivo é ter a mesma quantidade de átomos de cada elemento químico à esquerda e à direita. Faça essa conferência, você vai ver que deu certo, tá? Eu chamei esse número, gente, de coeficiente estequiométrico. Perceba que eu estou sempre falando desse nome, estequiometria, cálculo estequiométrico. É a próxima matéria, tá? A gente já está falando dela praticamente. É porque o balanceamento é uma ferramenta para você conseguir trabalhar com estequiometria. Isso daqui indica as proporções. Estequiometria é uma palavra que significa proporção, tá? Na verdade, ela não é uma quantidade absoluta. Você nunca faz uma reação que só tem 2 moléculas de um, 3 moléculas de outro. Não, você nunca vai fazer isso aqui na química. Normalmente a gente vai ter quantidades muito maiores, tá? Então, uma forma de interpretar essa reação seria o seguinte, são 2 formas de interpretar, eu vou mostrar as 2. Ó, quando não tem nada, tem um 1 aqui, tá? Uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Isso daqui é a forma micro da gente fazer essa análise. Agora tem a forma macro, que eu vou falar de grandes proporções. Então, em vez de falar molécula, eu falo mol. Lembra que o mol é grande, né? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônia no estado gasoso. Tá? Ou de gás amônia também. Tanto faz. Beleza? Então, estes números aqui, 1, 3 e 2, o que eles são? Coeficiente estequiométrico. Eles nada mais representam do que as proporções entre as substâncias, as proporções com as quais elas vão reagir, tá? É o número grande, ó. Não confunda com esse númerozinho pequeno da fórmula, que lá é o índice. Indica o número de átomos daquele elemento que está presente naquela fórmula.
Agora, o número grande é o coeficiente estequiométrico e ele vai se adequar a cada reação que aquele composto estiver fazendo.